Sheila, você poderia vir agora, por favor? Você se apresenta também, expande mais o nosso mini currículo e pode... Por ali fica mais fácil para você subir, eu acho. Tá bem? Está ótimo. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui representando o CVI, participando de um painel tão rico como esse. E, na verdade, quem estaria hoje aqui deveria ser a Renata, que é a minha parceira no CVI, que é a designer, né? Mas ela está fora do Brasil. Ela está de férias e aí eu vim. A Renata é minha parceira, assim, eu acho que é o meu casamento mais longo. O CVI tem 31 anos e ela ainda era estudante quando a gente começou a trabalhar juntos. O CVI é um centro de vida independente do Rio, é o primeiro centro de vida independente da América Latina, que é uma instituição gerida por pessoas com deficiência. E a gente funciona dentro da PUC exatamente por causa do departamento de designer. Foi através do professor Ripper que a gente foi parar lá dentro da PUC. A gente tinha 1 ou 2 anos só de vida, quando nos encontramos no Congresso, e o Ripper abriu as portas e a gente funciona dentro da PUC. Então, nós temos muitas parcerias. A parceria mais próxima é com o departamento de design, iniciou com o Ripper e hoje com a Renata, que é professora. Ela é acadêmica, ela é professora da PUC, de designer, e ela também coordena a nossa oficina de vida independente. Eu passo por aqui, né? Eu sou péssima com high-tech. Eu sou de outro tempo. Como é que é isso aqui? Isso. Então, o movimento de vida independente, ele tem a característica e a missão de mobilizar, né, toda a sociedade para uma visão mais inclusiva e através do fortalecimento da pessoa com deficiência. Então, as pessoas chegam no CVI por diversos caminhos, muitas vezes junto com um terapeuta, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, muitas vezes junto com um professor. Há muitos anos atrás, no final dos anos 90, a gente teve uma parceria com o Instituto de Educação Municipal e as primeiras crianças graves que foram abertas as portas para ela estar na escola regular, a gente é que fez esse meio de campo, possibilitando para que essa criança tão diferente pudesse estar de uma forma inclusiva dentro da sala de aula. A gente sabe que isso ainda é um processo longo, né? A gente já caminhou bastante, mas a inclusão é um grande desafio, né? E para nós do CVI, reconhecer essa diversidade foi muito rico para mim assistir esse casal tão simpático da universidade, com uma equipe tão transdisciplinar. Eu acho que, quanto mais a gente se conecta em rede, mais rico é e melhores são os resultados, né? Então, para nós, do Movimento de Vida Independente, nós temos vários serviços, mas a coisa mais importante, o nosso foco, é fortalecer a pessoa. Então, muitas vezes chega o paciente, mas, na verdade, o nosso viés é quando ele está deixando de ser paciente, ele não consegue voltar para a vida de onde ele saiu, e ele fica é como se tivesse um vácuo, né? Ele não pertence mais à reabilitação, ao centro de reabilitação. Ele teve alta. Para os que tiveram oportunidade de reabilitação, a gente trabalha com muita gente que nunca teve acesso à reabilitação. Então, além da deficiência, ela tem algumas deformidades por falta de suporte necessário num determinado momento do processo. Então, para a gente, a coisa mais importante, como falou o Eugênio e a Gisele, o foco na pessoa. Então, assim, a gente vai trabalhar muito com o desejo que essa pessoa traz.
Para a gente, a deficiência, a limitação, não tem nada de estranho, né? E, às vezes, a gente é extremamente desafiado, muitas vezes a gente não sabe como solucionar, mas a gente dá as mãos. Às vezes, tem alguém da família, muito importante, que ajuda. Como a gente está dentro da PUC, a gente tem uma facilidade de, às vezes, pedir socorro em outros departamentos, apesar do CVI não ser da PUC, mas a gente está inserido ali, e a gente tem um trânsito, e a gente é abraçado pela PUC de uma forma muito confortável. A gente nasceu, o primeiro lugar do CVI foi dentro do laboratório da PUC, um cantinho que o RIP arranjou para a gente, né? Então, é como se as pessoas com deficiência que ali chegavam, era o campo que ele tanto buscava, né, com os alunos para determinados projetos. É fato que a gente tem alguns problemas com projetos, porque é tudo muito rápido, e, às vezes, a gente tem desafios grandes que extrapolam o semestre, né? Então, às vezes é difícil a gente dar continuidade e, às vezes, a gente tem que pegar um projeto que estava com algum aluno porque ele conseguiu a nota, né? Mas o envolvimento com a pessoa, às vezes, a gente fisga esse aluno para sempre, e mesmo depois, quando ele vai seguindo. Então, assim, a coisa mais importante para a gente é o resgate da pessoa. O equipamento, para nós, de vida independente, ele é muito importante, mas ele é o pano de fundo. Eu sei que é um abuso eu estar falando isso aqui, no encontro de designer, né? Mas isso é assim, a gente, de forma nenhuma, está negando a importância, mas, para a gente, para essa pessoa, muitas vezes, uma pessoa com deficiência e com um super equipamento, ela entra no local, ela nunca vai entrar assim sem chamar muita atenção. E, às vezes, para ela, principalmente quando é criança ou adolescente, ele sofre muito bullying mesmo, né? Por um equipamento que parece que ele desceu de um disco voador ali. Então, a gente tem um cuidado muito grande de fazer as órteses, os pequenos equipamentos que possam maximizar ao máximo o potencial que ele traz, mas que fique atrás da pessoa, né? Então, para a gente, um bom equipamento é aquele que ele se comunica através da função e não da aparência que ele mostra, né? Porque essas pessoas, elas estão exatamente querendo estar onde todos nós estamos. É no parquinho, é no shopping, é na escola. Escola é complexo, porque a criança fala mesmo, né? E tem uma fase que eles sofrem muito. Então, nossas ações são todas personalizadas, mas, muitas vezes, a pessoa precisa... Eu sou fisioterapeuta, minha formação básica, e eu faço essa análise de corpo, eu conheci muita biomecânica, eu tive muita sorte na vida e passei por processos, e eu tive essa oportunidade. Hoje, a Renata, que vem da área tecnológica, ela conhece muita biomecânica, muito mais do que muitos terapeutas que eu conheço, né? Ela é muito estudiosa. Então, assim, muitas vezes a gente olha essa foto, essa criança, o João, ele é uma pessoa muito especial, e ele chegou lá, o desejo dele, a professora levou, que queria que ele escrevesse. Ele escrevia, segurando a caneta entre o ombro e o queixo, que era uma postura bastante danosa para ele, a longo prazo. Mas o sonho dele era ter um sapato. Era o sonho da criança. E porque ele tem, né, uma genesia dos 4 membros, e a gente conseguiu chegar no sapato. O dia que botou o sapato nele, ele em cima da mesa, era preso na sunguinha dele, e ele batia, parecia sapateado. Porque, ai, meu pai, eu com isso aqui... Como é que eu ando para trás? Alguém me ajuda? E ele sapateava e corria em cima da mesa, né? Porque o sonho dele era fazer barulho, né? Ele usava skate, agora ele já está numa cadeira motorizada, porque ele cresceu e ele luta, e ele faz um monte de coisa. Ele é uma criança, acho que ele mora na Maré,
E ele tem uns pais maravilhosos, e apesar de não ter muito poder aquisitivo, ele vai a tudo que é lugar. E a gente, para poder chegar no que era o desejo da professora, que ele escrever numa postura menos exaustiva, né, e que deformasse ele a longo prazo, a gente teve que fazer o sapato, porque era o desejo. Ele não estava nem aí, para ele não tinha problema escrever assim. Ele estava resolvido, o problema era para as pessoas que estavam observando, não para ele. Então, a gente passou pelo sapato, né? Ele experimentou, e aí sim ele topou. Né? Então, para nós, do Movimento de Vida Independente, a deficiência ela é um resultado entre a pessoa e o meio. Né? Na verdade, a pessoa tem uma limitação, ok? Mas toda restrição oferecida pelo meio é que vai incrementar essa deficiência. Então, muitas pessoas, num lugar completamente acessível, ela não tem nenhuma deficiência. Ela tem uma limitação e ela consegue interagir como qualquer um de nós, apesar da limitação. Né? Então, esse resultado... Então, o CVI ele se preocupa muito em fortalecer a pessoa, para que essa pessoa possa brigar pelos direitos que ela tem na sociedade. A gente sensibiliza, então, por isso a gente precisava estar aqui. A gente adora trabalhar com estudantes, porque a gente acredita. Como o CVI tem 31 anos, eu estou lá desde o início, o mundo mudou bastante, favoravelmente. Às vezes a gente está cansado, né? Ai, meu Deus, de novo, como pode, nessa altura do campeonato? Mas, quando a gente olha para trás, com um pouco mais de cuidado, a gente já caminhou bastante. É muito legal, né, ver a academia preocupada com coisas tão delicadas, né, e tão singulares. Então, assim, mobilizar a sociedade também é uma coisa muito importante para o CVI. Eu sou do setor de vida independente. Essa parte é exatamente quem vai olhar para a pessoa e descobrir, e ouvir, e escutar o que está difícil para ela, o que dificulta dela estar onde ela gostaria de estar, onde você gostaria de estar. Então, a gente passa desde orientação sobre esse corpo diferente, né? Muitas vezes ele não aprendeu a lidar com algumas coisas que são características peculiares daquela deficiência, daquela limitação, e, às vezes, orientação de equipamentos. Hoje a gente tem muitos equipamentos high-tech, como conseguir. Né? Eu acho que equipamentos para mobilidade, equipamentos assim que vão realmente fazer total diferença para a pessoa poder voltar a ser quem ela era, não importa qual é o nível econômico dela, ela tem que ter o melhor que ela merece. Então, assim, eu oriento como é que os caminhos, vários caminhos de você conseguir aquilo. A gente acredita que esse movimento tem que ser feito pela família e pela pessoa, porque isso faz parte do processo de fortalecimento. Né? Então, o CVI ele funciona muito como uma ponte entre benefícios que existem ou não existem ainda, entre atalhos que a sociedade oferece, muitas vezes são empresas, projetos, pessoas envolvidas, e fortalecendo para que essa pessoa corra atrás e consiga aquilo que ela tem. O CVI na Gávea é muito perto da Rocinha, né, e do Vidigal, que são duas cidades enormes dentro do Rio. Então, assim, às vezes a gente recebe aquelas mães com um filho que não é mais criança, ainda no ombro, nunca teve uma cadeira, 20 anos, 25 anos, quase todas sozinha. E quando ela é vista e escutada, e quando a gente traz aquela coisa que parece impossível para um nível possível, é como se aquilo criasse um movimento dentro tão grande que eu já tive mães que conseguiram 2 equipamentos. E voltou ao CVI para disponibilizar aquele para uma outra criança como o filho dela. Né? Pessoas que não têm quase nada, que vivem, às vezes, do BPC, aquela bolsa, porque ela está sozinha, ela não tem como trabalhar, né? São pessoas que dependem muito.
Então, para a gente, esse movimento ele é muito importante. Ser feito pela própria pessoa, pela família e pela pessoa. O nosso foco é a qualidade de vida. Então, não basta a pessoa sobreviver, mas ela tem que sobreviver para usar o fruto da vida, usufruir, né? Um outro setor que a gente tem, eu só vou falar desses dois, porque a gente tem outros, a gente faz colocação no mercado, tem outras coisas, é a oficina de tecnologia assistiva, que é coordenada pela Renata Ayer, que não está aqui hoje, Renata Matos. Ayer Matos. E a oficina, a gente vai fazer objetos, tecnologia apropriada, né? A gente não trabalha com high-tech, são objetos, e a gente vai fazer objetos que são todos customizados, objetos que não existem, porque, quando existe, a gente vai facilitar esse caminho até esse objeto. Então, na nossa oficina, a gente vai fazer uma órtese, uma pequena órtese funcional. A gente não trabalha como terapeuta ocupacional, reabilitando, resgatando função. A pessoa já chega, muitas vezes, com terapeuta ocupacional, ou com fisioterapeuta, ou com professor, e ele tem um desejo, ele gostaria de fazer alguma coisa. Muitas vezes ele não tem o desejo, está tudo tão distante que, às vezes, na conversa, eu pergunto, mas você escreve como? E a pessoa fala, mas eu posso escrever? Eu falei, todo mundo pode escrever. E o que a gente vai fazer é o estudo de como isso pode acontecer. Então, a oficina, ela tem todo um processo, que eu não quis trazer o processo, porque o processo é feito pela Renata e é bastante acadêmico. E eu acho que, em outra oportunidade, ela pode apresentar. O que houve? Não quer mais ir? Ai, meu pai. Está vendo? Eu não... Então, isso eu já falei. Então, a primeira coisa é a orientação sobre o que seria adequado ou não, o que a gente tem no nosso mercado, o que a gente não tem. Uma coisa que o CVI faz muito são algumas almofadas especiais para adequação da postura sentada. Muitas vezes a criança não aprende, porque ela gasta tanta energia para se manter na cadeira, que ela não tem energia suficiente para organizar o que está sendo apresentado para ela. Então, nesse projeto de 5 anos com o município, a gente fez muita coisa para poder essa criança estar sentada, ou adolescente, ou adulto, estar sentado de forma econômica e confortável, para ela poder ter toda a energia canalizada para outra coisa. O desenvolvimento de alguns projetos, esses projetos são esses personalizados. A gente tem muitas coisas que foram feitas apenas uma vez para uma pessoa. A gente sabe que não vai repetir. Eu estou aqui logo no início, e a pergunta é muito simples, o que te traz aqui, né? O que pode te tornar mais feliz, ou tornar a sua tetraplegia mais leve. E um dos primeiros objetos que a gente fez ainda no laboratório com o Ripper foi uma adaptação para chupar picolé da Que Bom. Eu falei, oi, como assim? Ela era... A tetraplegia dela pesava porque ela não podia chupar o picolé da Que Bom. A gente nunca mais fez outra dessa. E ela ficou numa alegria ímpar, e então ela começou a olhar para as outras questões. Essa tem sempre uma questão que é um muro tão grande que te deixa tão impotente que você não consegue enxergar o mundo à sua frente. Quando remove isso, pronto. Aí começa aquela cachoeira de desejos, de possibilidades. Aí, né, a sua limitação não é o seu limite, diria uma amiga, aquela que estava na foto, a Beth Caetano. E aí, a nossa confecção, né? A procura pelo equipamento parte dessa motivação. A motivação é o desejo. É verdade que, às vezes, o desejo é do professor, às vezes do terapeuta, mas o nosso foco é a pessoa, é a criança. Então, a gente vai comendo pelas bordas, como eu contei a história do João, até a gente chegar no desejo que era da escola, né? A escola tinha razão.
Ele precisava escrever de uma outra forma, a gente vai ver onde a gente chegou. Mas o desejo dele era ter um sapato, né? Então, existem vários tipos de objeto. Às vezes, a gente no início do CVI, como nossa tecnologia é apropriada, as pessoas traziam um pedaço de cano de PVC para a gente fazer. Hoje, a gente trabalha com placa de PET, né? ou outro material qualquer. Mas, às vezes, a gente ensina como fazer esse pequeno objeto. Muitas vezes, a gente faz um objeto que vai para longe, nunca mais a gente vai ver essa pessoa, mas ela leva com ela, às vezes, o esquema, e basta ter uma pessoa, né, que tem um pouco de habilidade que consegue fazer. Então, agora, essa é a declaração do Gilmar. Já faço uso desse equipamento há 15 anos e recomendo para todos aqueles que tenham a mesma dificuldade para escrever, que pelo menos experimentem. A praticidade que ele proporciona é indescritível. Eu estou aqui me lembrando uma adaptação que eu acho que a gente não trouxe a foto dela, que são, dependendo do tipo de musculatura residual que você tem, algumas coisas não são possíveis e outras. Então, era um tetraplégico que tinha uma adaptação que pareciam 3 anéis. Um vestia aqui, nesse dedo, outro nesse, do meio segurava a caneta. E ele era um advogado. E o meu ex-marido era designer de joias. E um dia ele falou, Sheila, isso aqui é de acrílico. Eu ia para o fórum com esse negócio de acrílico. A gente acha que ser invisível é melhor. Ele falou, o Guta não faz isso em prata? Eu falei, faz. Vamos conversar com a Renata, porque ele vai copiar o design dela. Né? E ele fez. A adaptação dele, ele usava como um anel, como uma joia. E era o adaptador. Então, assim, a gente não pode achar que a gente sabe o que o outro precisa, ou o que o outro deseja, ou o que te faz feliz ou infeliz. Então, a adaptação que a gente fez invisível, ele quis fazer em prata, com a bordinha em ouro. Tá bom. Então, aí tem um outro tipo, né, de pequena adaptação para poder segurar a caneta. Essa é uma adolescente, e ela tem uma paralisia cerebral, e ela estava muito triste, porque ela queria sair com os amigos, e ela não queria mais pedir ninguém para cortar. Ela se sentia diminuída por isso. Então, Maria Clara chegou lá, tudo que ela queria era cortar, sair para comer pizza com os amigos, e sempre alguma amiguinha tinha que cortar para ela. E aí, o que a gente fez foi só uma adaptação para a mãozinha, que era mais para mão, ela é uma hemiplégica. Então, a mão que tem a deficiência, ela segura, espeta, e a outra ela corta. Aí tem aí a fala dela. O bom é que agora eu não preciso mais pedir para ninguém cortar a carne para mim. Quando eu era pequena, eu pedia para todo mundo me ajudar. Mas aí eu cresci e acho feio ficar pedindo ajuda para comer. Porque a adolescente pedir ajuda para comer, ela se sentia infantilizada. Né? Então, assim, são coisas tão pequenas, mas que fez a pessoa sair de um determinado lugar e ir para o outro. Aí, ontem vocês tiveram palestra com a Leila, né? E Leila chegou no CVI com muitas demandas, mas a gente escolheu as imagens de escrita, que é uma coisa que traz muito a nossa identidade. Né? Isso é uma coisa que machuca muita gente, de ter que assinar com o polegar, quando a gente tem um polegar, é uma coisa que machuca muita gente. Então, a gente só escolheu uma coleção assim de escritas, mas a gente tem objetos para qualquer coisa. Fazer barba, as coisas mais incríveis, que são os desejos que chegam, né, com cada um que nos procura. Depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre esse... Você falou desse objeto ontem? Ah, então tá. Mas se alguém quiser, Leila está aí, pode responder para vocês. Esse é o Anselmo. O Anselmo é um tetraplégico e ele tem uma mão bastante diferente, porque ele não recebeu tratamento logo no início, e ele é um desenhista. E aí a gente conseguiu desenhar, como vocês podem ver, cada mão segura o lápis de uma forma, num ângulo completamente diferente.
E esse processo é muito... A gente não tem nenhum aparelho para fazer essas medições, experimenta. A gente olha para o corpo e pergunta para ele. Eu estou aqui me lembrando de uma criança, né, hoje ele já está na faculdade. Ele tinha 8 anos, ele chegou no CVI, era um paralisado cerebral, e a mãe queria que ele escrevesse. E eu olhei aquela mão, eu sabia que ele não ia escrever com a mão. Ele era um atetósico, espástico, e aí eu olhei para ele e falei, qual é a parte do corpo que você domina? Ele falou, esse cotovelo. Falei, ok. O que a gente fez foi uma ponteira no cotovelo para ele digitar, porque ele não tinha condição motora, o esforço ia ser tão grande que ele ia perder completamente o prazer de qualquer coisa, inclusive de aprender, né? E a criança, ela entendeu na hora. Eu falei, qual é a parte do corpo que você domina, a coordenação fina? E ele fez assim. Aí a gente desenhou. Eu não tenho foto do Augusto aqui. Esse, vocês podem ver, tem uma deformidade na mão, é um tetraplégico também. E o que ele queria era digitar no celular. Está lá. Esse é a adaptação parecida que a André fez em prata e ouro. É isso. São 3 anéisinhos, né? E ele fez como uma joia. Ele, na verdade, o Guta copiou a adaptação. Só que ficou como uma joia. Ele não queria esconder, ele queria mostrar ela ainda mais, né? Então, tem algumas órteses para alimentação, tem uma história muito triste, muito linda, e eu me lembrei, quando vocês estavam contando, né, que aqui no Rio está num processo muito de desinstitucionalizar, né? Inclusive da parte de psiquiatria. E uma vez a gente recebeu uma pessoa trazida por uma professora do município, que ela fazia umas visitas numa instituição, e era um lugar bastante difícil, e era uma tetraplégica. Ela tinha sido secretária de um banco, e eu não sei o que aconteceu na vida dela, que ela foi parar nesse lugar. Era um lugar bastante difícil, um asilo de pessoas, e ela tinha uma tetraplegia bastante parcial, mas com muita deformidade. E ela tinha... Aí, essa professora nos levou lá para falar disso, mostrar, conversar numa roda. Aí eu levo objetos para as pessoas experimentarem, mesmo não sendo. A gente faz isso, inclusive, com os alunos, mas era um local onde tinham pessoas institucionalizadas, internadas. E essa mulher, no final, veio com os olhos cheios de lágrima me perguntar ela me mostrou as mãos, se era possível ela comer com as mãos dela. Eu falei, faz algum movimento. Ela fez, eu falei, claro que é. E foi um processo bastante longo, com o professor Ripper, ainda lá no LJDP, ainda era o laboratório do LJDP, e a gente conseguiu, porque ela tinha uma deformidade muito grande, e ela escreveu uma carta linda para o CVI, falando do gosto da comida levada por ela, assim, porque ela nunca, era sempre alguém com pressa que alimentava ela, e ela estava esperando um pedaço de alguma coisa e vinha outra. Então, assim, a comida era a mesma, eu imagino, né, que tipo de comida tinha aquele lugar. Era um lugar terrível, terrível. E a carta era linda, ela falando. Foi uma adaptação que foi um processo bastante longo, porque ela fazia um movimento para poder trazer um alimento sem virar, porque ela tinha uma deformidade muito grande. Então, isso é uma coleção de órteses descrita. Para a gente chegar nessa órtese, a gente teve que fazer o sapato dele, que era o desejo dele. Eu não tinha problema nenhum de escrever assim, com o ombro e com o queixo. O problema era de quem via, não era o dele. Mas ele ficou feliz também depois. Mas era difícil. Ali ele ainda estava aprendendo, está vendo? Ele já tinha o hábito de segurar o lápis com o queixinho. Essa a gente não está mostrando o processo, é uma foto que mostra a almofada que tem por trás. Ele também tem paralisia cerebral. Para a gente, cadeira de rodas, eu em especial adoro cadeira de rodas, eu vim da área de esporte, então a cadeira de rodas ela é incrível, porque ela te possibilita ir e vir,
atrás do seu desejo, na sua vida, mas ela tem que estar assim, ó, atrás da pessoa, né? Porque aí chega a pessoa que por um acaso está sentado, que por um acaso é numa cadeira de rodas. Porque tem pessoas que estão incrustadas numa coisa enorme, você só vê a cadeira, né? E a cadeira é um arquétipo que tem muitas histórias, né, na nossa... muitas histórias por trás. Às vezes, ainda hoje, em novela, a gente vê pessoa sentada na cadeira com um cobertor. No Rio de Janeiro, um cobertor nas pernas. Há pouco tempo teve uma novela assim. Como assim? Né? Tem que cobrir uma parte morta que não funciona. Então, para a gente, esse é um objeto que deve ser dinâmico, deve ser colorido e deve estar atrás da pessoa. Quanto menos ele aparece, mais ele aparece na função dele. Então, a função para a gente e a liberdade que qualquer desses objetos vão dar é a coisa mais importante, porque ele vai transformar essa pessoa internamente. Essa, por exemplo, esse é péssimo, esse é um exemplo ruim, né? A pessoa está numa postura como numa ostra, e a gente é para mostrar o que é uma postura de sentado que não é boa. Muitas vezes, para a escola, a gente normalmente trabalha com o equipamento da escola, para essa criança ficar como todos os outros, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer alguma coisa para ele poder ficar. As carteiras, elas são grandes, as cadeiras deslizam, são de fórmica, é difícil ficar ali, né? Então, a gente coloca antiderrapante, e ali tem uma almofada que tem a forma, o shape do corpo da criança e que abraça ele. Nós temos vários objetos desses. Essa é uma história linda, são gêmeos, e um tinha paralisia cerebral e o outro não. E eles ganharam um velocípede, muito pequenininho, eram bebês, não era velocípede de autopropulsão, era para ser empurrado. E ele queria muito usar o velocípede, só que ele não ficava no banquinho. Então, o que a gente fez foi todo esse suporte para abraçá-lo. Os dois, né? O irmão usando o velocípede e ele usando o mesmo velocípede, mas a gente fez de acrílico e todo revestido, estofadinho, que abraçava ele. Ele não tinha equilíbrio de tronco para ficar no banquinho. Então, assim, os objetos que a gente faz é seguindo muito a demanda do desejo da família, mas muito a partir da criança e da pessoa. Então, é isso. A gente funciona ali na PUC. Todos os nossos projetos são gratuitos. O que eu fiz? Não fui eu, não, né? Foi eu? Todos os projetos para o usuário é gratuito, né? A gente tem projetos que bancam e qualquer um pode ir lá. Você pode ir com o seu amigo, né? Ou com o seu aluno, ou o terapeuta. A gente recebe quem chegar.